do Lucas Moura passando por cirurgia. O São Paulo com prazo para a volta de Luiz Gustavo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Luiz Gustavo, o volante do São Paulo voltará a jogar? Antes de responder, só para lembrar um pouquinho da situação do Luiz, no mês de abril, às vésperas de um jogo de Libertadores da América, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital e constatou-se uma embolia pulmonar, situação extremamente grave. Ele precisou ficar internado por um tempo e tomou por 3 meses um medicamento que o impedia de fazer atividades físicas. Muita gente até dentro do São Paulo considerava a possibilidade de o Luiz Gustavo não mais jogar futebol, até por conta dos 37 anos de idade, não é esse o caso. Ele voltou a fazer atividades físicas no segundo semestre e conversei com o seu empresário Tite. O Tite afirmou que a expectativa é de que o Luiz Gustavo volte a ser relacionado para partidas do São Paulo no mês de setembro. Inclusive, o planejamento do jogador é para estar à disposição do técnico Hernan Crespo para as 2 partidas de quartas de final da Libertadores da América contra a LDU, jogo de ida na altitude de Quito, jogo da volta no Morumbi. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o time tem todos os problemas que você possa imaginar para o confronto contra o Cruzeiro nesse final de semana. Não jogam o Luiz Gustavo, o Lucas Moura, Oscar, Arboleda, Caleri, Rian Francisco, Marcos Antônio e André Silva machucados. O Alisson é dúvida, voltando de contusão, e o Enzo está suspenso. Hernan Crespo com muitos problemas para montar o time tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, atualizações sobre a cirurgia de Lucas Moura. O meio-atacante foi submetido a uma artroscopia na manhã desse sábado no Hospital Albert Einstein, correu tudo bem e foi retirada uma fibrose do seu joelho. Por que houve a necessidade dessa intervenção? O Lucas reclamava de dores no joelho e o departamento médico do São Paulo não conseguia entender os motivos das dores. Por conta dessa artroscopia foi possível perceber a presença de fibrose que foi retirada e deve causar alívio no dia a dia do Lucas. Atleta que recentemente já havia sido submetido a uma outra intervenção, uma espécie de injeção que serve para trazer menos dores. O prazo de volta do Lucas Moura segue sendo o mesmo, apesar dessa intervenção cirúrgica desse sábado. Ele está sendo preparado para jogar contra a LDU nas 2 partidas de ida e volta das quartas de final da Libertadores. Já havia contado para vocês na manhã desse sábado que Luiz Gustavo, que teve uma embolia pulmonar no primeiro semestre, também tem sido preparado para retornar ao tricolor diante da LDU. Hora de falar sobre brasileiros que atuam na Arábia Saudita, com salários bem altos, mas numa condição no mínimo esquisita. Eles não foram inscritos por seus times no Campeonato Saudita e dessa maneira estão com salários em dia, bons salários, mas sem jogar. Relação conta com Marcos Leonardo e Renan Lodge, jogadores do Al Hilal. Marcos Leonardo, um dos principais atletas da temporada passada, e o Lodge que já foi convocado para a seleção brasileira. Bento, que está na lista atual de Carlo Ancelotti, e Otávio, jogador que se naturalizou português, ambos pertencem ao Al Nassr. Esses 4 brasileiros não foram por motivos distintos inscritos no Campeonato Saudita e vão ficar à disposição dos seus clubes apenas nas competições da Champions Asiática. Importante contar que o Marcos Leonardo e o Renan Lodge foram avisados que não seriam inscritos pelo técnico Simone Inzaghi. Em geral, essa comunicação é feita por um diretor. Não houve essa formalidade e depois de um belo treino, o Simone Inzaghi procurou os dois. O Renan Lodge ainda traduziu as informações para o Marcos Leonardo. Eles foram avisados de que não fazem parte dos planos do Hilal e precisam procurar clube. O problema é que esse comunicado foi feito recentemente, bem perto do fim da janela de transferências, e a tendência é que eles não consigam clube para jogar no futebol europeu. O fato de ganharem bem também torna o negócio ainda mais complicado. O Bento teve uma situação ainda mais delicada. O goleiro da seleção brasileira era titular até o início da temporada, mas acabou falhando num jogo da Supercopa e foi excluído. Não teve seu nome registrado no Campeonato Saudita. O Otávio, que pertence ao mesmo time, esse sim já havia sido avisado um pouco antes, só que ele tem salário próximo a 10 milhões de reais por mês. E até para um clube grande do futebol europeu, pagar 10 milhões por mês de salário ao Otávio ficou bastante salgado. Queria contar que existe um movimento formado por esses atletas brasileiros e outros jogadores como o Laporte e o Mitrovic, para que esses advogados dos atletas possam pensar em alternativas. Não se descarta, inclusive, a possibilidade desses jogadores irem à justiça ou à FIFA para
pedirem a rescisão de contrato de forma unilateral com o pagamento dos salários até o fim, sob a alegação de que eles não estão sendo permitidos de trabalhar e exercer suas funções. Só para completar, contar que o Campeonato Saudita já começou e tem, nesse momento, o Al Hilal e o Al Nassr de Jorge Jesus como os favoritos ao título. Nicola, o São Paulo estando nas quartas de final da Libertadores e na parte de cima do Brasileirão, não deveria se esforçar mais por um centroavante que venha para vestir a camisa e jogar? Denis, você está coberto de razão, mas eu não posso dizer que a diretoria do São Paulo erra ao não gastar dinheiro se ela não tem grana, né? Por exemplo, o Marcos Leonardo, seria uma baita ocasião para contratar o Marcos Leonardo, que é torcedor do São Paulo. Seria a chance de você trazer um baita centroavante, um dos melhores no futebol brasileiro, ele certamente teria esse status. Para o Marcos Leonardo seria também uma chance de, indo bem, sonhar com a seleção brasileira. Se o Caio Jorge está sendo convocado, por que não o Marcos Leonardo? Só que a questão financeira é um impeditivo. O cara ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês na Arábia Saudita. Custou 40 milhões de euros ao Al Hilal. Enfim. Para falar sobre Pedro Rocha, o atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação a Marcelo Rian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena. Isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo 400 mil reais por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que o Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Em relação ao São Paulo, sem Pedro Rocha e sem Marcelo Rian, o tricolor vai ter de buscar outras alternativas ou então vai precisar pagar esses 2 a 3 milhões para o Remo ou uma compensação financeira para o FC Tóquio, clube que está com o Marcelo Rian até dezembro por empréstimo. Prometo que qualquer novidade em relação ao centroavante do São Paulo eu volto para contar para vocês, beleza? Boa noite, Nicola, tudo em ordem, graças a Deus. Por que na hora de investir na base os caras ficam procurando um 9 meia boca no mercado? Pois é, o 9 da base seria o Rian Francisco, né? Só que o Rian também se machucou, uma série de lesões no São Paulo. São Paulo teve 3 centroavantes com problemas de ligamento cruzado. E aí não há convicção de que outro da base possa dar conta do recado. Até por isso o São Paulo está batendo cabeça na busca por um centroavante. O Marcelo Rian, que era um alvo, a coisa não avançou por conta do time japonês, o FC Tóquio, para onde ele está emprestado. Nessa sexta-feira surgiu o nome do Pedro Rocha e daqui a pouco eu explico para vocês por que o negócio com o Pedro Rocha talvez não aconteça. Então é isso, né, família? Ficando aqui aquele giro de notícias super importante do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você. Não perder nada, já chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para não ficar perdendo nenhum conteúdo. Vamos para cima, vamos com tudo, porque a gente tá aí postando vídeos todos os dias para você ficar super antenado e ligado nas últimas do São Paulo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!